Nós temos 626 pacientes assim, né? Junta os dois, desse tipo que eu mostrei aqui. Ou junta os dois, ou um funciona, ou então só a bio. Desses 3 tipos. Talvez um dia a gente chegue a ter a autoridade de falar, não, você não vai fazer químio. Acho que eu já falei para vocês isso, mas um artigo feito por professores da Austrália, 237 mil pacientes, com os 22 cânceres, neoplasias sólidas mais frequentes do adulto. A sobrevida de 5 anos é aumentada 1,3% nos Estados Unidos e 1,4% na Austrália. A quimioterapia citotóxica. Esse é o efeito da quimioterapia citotóxica. Aumentar a sobrevida de 5 anos em 1,3% dos 22 tumores sólidos mais frequentes do adulto, 1,3% nos Estados Unidos, 1,4% na Austrália. Isso quer dizer o seguinte, se eu tiver um tumor sólido, eu vou para onde? Para os Estados Unidos ou para a Austrália? Eu vou para a Austrália, porque aí eu tenho 1,4%, não 1,3%. Que dureza, não? Que tristeza, né? Esses indivíduos tiveram coragem de escrever isso, pessoal. São 237 mil pacientes, não era a fase final, era a fase inicial, e o tratamento citotóxico foi dado em faculdade de medicina para indivíduos que tinham chance de melhorar. Foi curativo. O tratamento foi curativo da quimioterapia, não foi paliativo. Então, esses autores chegam à conclusão seguinte, que se os pacientes que vão se submeter à quimioterapia, soubessem do quão ineficaz é a quimio, eles não escolheriam fazer quimio. Eles vão lá com a esperança de curar, né? Eles escrevem isso com essas palavras que eu estou usando. É triste, isso é muito triste. E as drogas-alvos, pessoal, que estão surgindo, elas funcionam por meses também. Cria resistência, eles escapam, né? As drogas-alvo. Droga-alvo agem sobre o PI3K, sobre um determinado setor, sabe? A célula escapa, né? Ela quer sobreviver. Ela é muito inteligente, 3,8 bilhões de anos. Eu acho que a gente podia comer alguma coisinha, né? Eu estou cansado, vocês não estão cansados? 80 maneiras. Tudo bem? Olha, 80 maneiras de prevenir doenças e se manter saudável. Cuidados que dependem somente de você. Ou 80 maneiras de ficar longe dos médicos. Isso aqui está em Word. Está em Word. Então vocês pegam dá para o paciente isso daí. Dá para o paciente. Isso aqui tem... Cada frase para entrar aí precisa de 3, 4 trabalhos, sabe? Então, por que eu fiz isso daí? Eu tinha pacientes com 5 anos cuidando deles, 6 anos, e o sujeito comendo becel. Falei, meu Deus, mas como que você está comendo? Você está comigo há 5 anos? Doutor, o senhor nunca me falou? O senhor nunca me falou? Falei, poxa, é verdade, eu nunca falei. Caspa, o que é isso? 5 anos comigo e eu não falei? Então, aí eu bolei isso aí, sabe? Aí o CRM me chamou a atenção, professor. Como, Felipe, você escreve 80 maneiras de ficar longe dos médicos? Não pode escrever uma coisa dessa? Eu falei, mas isso é para ele se cuidar, é uma frase de efeito, para o sujeito se cuidar, né? Então, olha, eu só vou falar o seguinte, organismo saudável necessita de fluxo de energia, alimentos, e fluxo de ordem, pessoal. Ordem e informação. Como você dá fluxo de ordem para o indivíduo? Alimento cru. Alimento cru, verdura crua. Olha que coisa interessante. Ao redor do mundo, carne crua. Na Itália, carpaccio. No Japão, sashimi. Os árabes lá, o Egito. Como chama aquilo lá? Quibe cru. Alemanha.
Alemanha, tem uma coisa gostosa, minha filha adora, eu não gosto. Tem uma comida alemã que e é gostosa, é gostosa. É gostoso. Como que chama? Puxa vida, comida alemã que vai carne crua. Esqueci o nome. No Peru, ceviche. Ceviche. Quer dizer, todo lugar tem carne crua. Por que será que tem carne crua em algum lugar? Por causa disso, ó. É ordem. Ordem é saúde. Ordem é saúde. Aí agora, olha, os alimentos devem ser preparados provenientes de agricultura orgânica, ecológica, sem agrotóxico. Aí vem a parte quântica, esquisita, mas interessante. Preparados com amor e carinho por pessoas que são satisfeitas com a própria vida. Vocês já viram isso aí acontecer? Uma pessoa que faz alimentação assim, e outra que faz com carinho, amor. Parece que a pessoa recebe uma energia boa daquela que está manufaturando o alimento, né? Ela coloca uma energia assim que deixa quem vai se alimentar mais do que o alimento, né? Recebe mais alguma coisa a mais do que o alimento. E uma coisa muito importante, um grande segredo para se manter saudável e que eu nunca consigo fazer. Nunca saia da mesa saciado. Imagina, fui comer um bacalhau ontem, manda mais bacalhau. Mas não é possível, viu? Eu não sigo isso aqui, porque aí vai ficar doente, daqui a pouco fica doente, né? Daqui a pouco vai ficar doente. Então aí tem um monte de coisas interessantes, pessoal. Inclusive, eu acrescentei uma coisa aqui que eu não tinha, que é para as grávidas, sabe? Ó, cuidado com o espinafre. Quer ver? Para grávida. Veio uma... Ó, cuidado com o Tilenol. Esse ano eu já tive 2 hepatites tóxicas por Tilenol. 2 hepatites tóxicas. O ano passado eu tive o irmão de um colega nosso aqui, do Alexandre. Fez uma hepatite tóxica por... Quer ver? Da grávida? Esse negócio é importante, viu? Cadê da grávida? Ué? Bom, tá em um lugar aí. A grávida é o seguinte, não tomar café durante a gravidez, tá? A grávida. Porque aumenta o risco, sabe de quê? De leucemia no recém-nascido. Lá quando tiver 3, 4 anos, aumenta o risco. Olha que coisa que fizeram. Então pedi para a grávida não tomar café. Depois que tiver o neném, ele pode tomar café, que até é bom, diminui o risco de câncer, café, tá? Por causa dos bioflavonoides que ele tem, que são carcinostáticos, né? Fala. Essa pasta assim, flúor da Philips é fácil de encontrar? Acho que nem mais existe, viu? Tem a Parodontax. Qual? Fácil. Qual? Parodontax. Parodontax. Então vamos por aqui. Vamos por aqui, Parodontax. Avenida. Tem lá. Fácil. Avenida tem todo lugar. Beleza. Aqui, ó. Então vocês vão entender por que eu não dei essa aula aqui. Por que eu não fiz na segunda? Porque é uma aula chata, extenuante. Aí eu fiquei com medo de vocês desistirem. É um negócio tão chato. Será que essa biomolecular é tão chata assim? Pior é que não precisa saber disso aí. É importante saber. É importante saber que existe, mas não precisa. A minúcia disso é bioquímica pura. O importante aqui é saber o seguinte, ó. Eu já vou falar antes, ó. Todo antioxidante vira oxidante se dado em alta dose. Tá? Isso é importante lembrar. Outra coisa, você não consegue
antioxidar alguém somente dando antioxidantes. Eu recebi no WhatsApp, eu acho que nosso grupo recebeu, que suplementos nutricionais não previnem doenças, né? Previne mesmo. Suplemento nutricional não previne. O que previne doenças é um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Com 10 afirmações, que nós vamos passar aí os 10 parâmetros importantes que nós devemos ensinar ao paciente para prevenir doença. Imagina que só vai comer suplemento nutricional, vai prevenir doença. Isso é o estilo de vida que previne doença, né? Então vamos lá. Oxigênio, elemento vital. Viva esse daqui, hein? Esse é gênio, né? O Mendeleev montou a tabela periódica e falou, ó, vai aparecer um elemento aqui, vai aparecer um elemento aqui, vai aparecer, e apareceu. Né? Esse aqui, ó. O retrato dele, Dmitri Mendeleev, feito por Ilya Repin. Ao lado da tabela periódica, a primeira tabela periódica, válida até hoje. Quer dizer, verdades antigas continuam sendo verdades, né? Quando nós fundamos a Associação de Medicina Biomolecular, foi lá na Santa Casa de São Paulo, sabe? Foi lá em 1990, 91, eu era professor de fisiologia, lá da Santa Casa de São Paulo. E o primeiro que se inscreveu foi o diretor da escola, o fundador da escola, Emílio Attier. Não sei se vocês conhecem o Emílio Attier. Ele foi fundador da faculdade de medicina. Ele quis ser o primeiro a... Eu mostrei para ele as minhas ideias, falei, eu vou ser o primeiro a assinar aqui. E a gente chamou assim, medicina biomolecular e radicais livres, porque na época o radical livre estava, né, despontando. Até que nós começamos a fazer estudos lá na Santa Casa, nós fizemos uns 12 estudos em várias especialidades. Eu tinha um assistente que ele fazia dosagem do malondialdeído. Malondialdeído é uma substância derivada da peroxidação lipídica, né? O radical livre vai no lipídio, lesa o lipídio e forma malondialdeído. Quer dizer, você não dosa o radical livre, mas você dosa aquilo que o radical livre fez, que é o malondialdeído. Nós fizemos 12 experiências, publicamos um monte de coisas, até que o diretor da faculdade, um cirurgião, me chamou e falou, Felipe, você é o professor de fisiologia aqui da Santa Casa de São Paulo, uma entidade respeitada por todos, e está fazendo coisas, como que ele chamou? Você está estudando, como que é a palavra? Você está estudando coisas... Hã? Espirituais. Alternativo. Não, alternativa não, ele falou... Não, mas usou um termo esquisito. Você está estudando uma coisa... Mística, uma coisa mística. Isso é místico. Isso não existe, sabe? O cirurgião, lá em 1990, falando isso para mim. E estava despontando o mundo inteiro falando de radical livre e o cirurgião, diretor da Santa Casa, falando isso. Para de falar isso. Para de fazer essas coisas. Imagina, né? Olha só o que é a mentalidade das pessoas, né? Eu saí da Santa Casa porque não me deixaram fazer pesquisa lá, sabe? Eles chegaram para mim e falaram, olha, você vai ser preceptor. Eu falei, olha, eu queria fazer doutoramento de fisiologia, né? Aí eu volto para cá como doutor, né? Aí eu posso dar mais para a faculdade. Ele falou, não, você não pode fazer. Mas por que não pode? Sabe por que não podia? Porque o meu chefe não tinha doutoramento. Então eu não podia ser doutor. Porque o meu chefe não era doutor. Eu falei, tá bom, então vocês ficam aí. Fica aí que eu vou embora. Imagina. Olha que mentalidade, você entende? Então eu saí de lá, saí. Voltei, mas também não aguentaram lá também. Porque fazendo isso aqui, imagina, fazendo uma coisa mística, que é radical livre, também não me aguentaram. Fui embora de lá. Não aguento, não dá para fazer trabalho num lugar desse. Então tá aqui, ó. Radical livre.
é um átomo ou um grupo de átomos com o elétron não pareado na camada de valência. A camada de valência é a última camada. Radicais livres. Ó, radical superóxido, é essa a notação, é negativo, e esse pontinho aqui quer dizer que é não pareado. Radical hidroxila, negativo, e esse pontinho aqui quer dizer não pareado. Oxigênio single, ele é neutro, ele tem um radical, um elétron não pareado. H2O2 não entra na definição, mas ele funciona como um radical livre. O melhor nome para radical livre é espécies reativas tóxicas de oxigênio. É o radical livre de oxigênio. Então, o que é elétron não pareado? Elétron não pareado. O mais importante é esse daqui, ó. Olha o single, oxigênio single, ó. Não pareado. Um para cá, o outro para lá. Um spin gira assim e outro spin gira assim, tá? Radical superóxido, tá aqui, ó. Não pareado. O próprio oxigênio, se for pensar, também é não pareado, tá vendo? Tá vendo? É não pareado. Vamos ver aqui, ó. É não pareado aqui. Vai na última camada, ó. Pareado. Não pareado. Não pareado. Não pareado. Não pareado. Esse aqui é o mais fácil de ver, né? Um para baixo e para cima. É isso daí. Esse é o radical livre. Esse aqui é o radical hidroxila, elétron não pareado, radical superóxido, não pareado, peróxido, tem dois não pareados, quer dizer, pareado, né? E o peróxido de hidrogênio. Então, olha, geração dos radicais livres. Entenda isso aí, não grave, só entenda. Olha, as ligações com dois elétrons podem quebrar de duas maneiras, simetricamente e assimetricamente. Simetricamente, chamado homoliticamente, isto é, cada um dos elétrons da ligação química vai para cada um dos átomos. Então esse RH tem um elétron aqui e outro L aqui. Quebra aqui, R ponto, H ponto. Cada ponto representa o elétron da ligação que quebrou. Deu dois radicais livres aqui, né? Assimetricamente, vai dois elétrons para um lado e fica sem o elétron do outro. Os dois elétrons do lado estão aqui. Não ficou elétron do outro, ficou positivo, um cátion. As espécies formadas por processos homolíticos são chamadas de radicais livres, porque possuem elétrons não pareados da última camada. Por causa desse número ímpar de elétrons da camada externa, os R ponto e H ponto são muito reativos. Quando os elétrons vão pareados para a última camada, não há radical livre. Ó, vão pareados, olha, pareados, aí não tem radical livre. Então, vamos em frente. Reações de peroxidação. Autooxidação como exemplo de reação em cadeia de radical livre. Para iniciar a reação, um processo de iniciação deve formar um radical livre. Por exemplo, decomposição de um composto nitrogenado em dois radicais alquil. Ó, quebra homoliticamente,
Fica 2R ponto, radical livre, mais N2. Tem aqui o radical livre, 2R. Essa é a inicialização ou iniciação. Eles são muito reativos, né? Eles são muito reativos. Então, os radicais livres R ponto rapidamente reagem com oxigênio. Reage com oxigênio. E vai dar o ROO. O que é ROO? É um peróxido, um radical peroxil, né? Esse ROO reage com uma gordura, por exemplo, o ácido linoleico. Então, esse ROO fica ROH aqui, e esse L vira radical livre. Mas esse L, radical livre, o ácido linoleil, radical linoleil, é muito reativo. Então ele reage com oxigênio. Então dá LOO menos. Puxa vida. Esse LOO menos é muito reativo. Então ele vai reagir. Esse radical chamado agora peroxil, do ácido linoleico, ataca outras moléculas de ácido linoleico. Esse aqui ataca outras moléculas desse aqui. Aí fica LOOH, né? E L ponto. E aí fica uma reação em cadeia de peroxidação. Tá? Então, olha, esse radical agora chamado peroxil, esse aqui, do ácido linoleico, ataca outras moléculas do ácido linoleico, retirando átomos de hidrogênio e formando mais radicais livres. É a propagação. Olha, LO ponto, reagindo com LH, dá LOH mais L ponto. O L ponto vai com o oxigênio de novo. Vocês veem que é uma cadeia? Isso não para. E lesa tecido. Lesa molécula a molécula, célula a célula, tecido a tecido, órgão a órgão, até produzir a doença. Para acabar com essa reação, entra o antioxidante. Então vamos parar a reação. Outro jeito de parar a reação é um radical livre reagir com outro radical livre. Aí fica pareado. Mas isso aí é 1%, 0,5%. Não existe praticamente. Então o que precisa é entrar o antioxidante. Por exemplo, a vitamina E. Olha só, o ácido linoleico peroxidado, radical livre. Entra a vitamina E. Vitamina E tem o H, né? Então dá LOOH. E o que acontece com a vitamina E? Ela se transforma em radical livre. O antioxidante se transformou em oxidante. Em oxidante. Está aqui. Olha o que ele se transformou. Vitamina E ponto. Isso aqui chama... aqui é o tocoferol. Se transformou em tocoferil. Tocoferol é o antioxidante. Tocoferil é o oxidante. Então, esse tocoferil aqui, ele é regenerado no nosso sistema pela cascata de Lester Park. São 11 substâncias em seguida que regenera a vitamina E. A primeira é a vitamina C. A vitamina C regenera a vitamina E. Aí a vitamina C se transforma em radical livre. Aí o GSH, ele formado continuamente no metabolismo, transforma o radical livre vitamina C em vitamina C de novo. E ele se transforma em radical livre GSSH. Aí vai uma cascata de 11 substâncias. Então, uma protege a outra. Vai se formando radical livre e vai se transformando em não radical livre, pela cascata. É por isso que nós precisamos ter os 45 nutrientes em ordem. Que desses 45, 11 substâncias são regenerativas dos antioxidantes. Tá? Então, você colocando os 45 em ordem, você está colocando essa cascata de Lester Park em ordem. Nós falamos sobre espécies reativas tóxicas de oxigênio.
existem as espécies reativas tóxicas do nitrogênio, né? Ó, o óxido nítrico, NO, tem o dióxido de nitrogênio, é radical por si, não entra na definição, mas funciona como ácido nitroso. Agora, o principal desses da espécie reativa tóxica de nitrogênio é o peroxinitrito. Esse é o mais reativo, é o mais reativo. Então, o NO, óxido nítrico, reagindo com H2O2, dá o radical hidroxila. O radical hidroxila, pessoal, ele reage a uma velocidade de 10 a menos 18 segundos. Onde ele é formado, ele lesa, ele retira, arranca elétron. Então, se ele é formado perto de uma proteína, ele lesa a proteína. Da gordura, peroxida a gordura. A glicose, ele glica a glicose. Ácido nucleico, ele altera a molécula de ácido nucleico. Retira, altera a estrutura dela. Porque na química, os elétrons não ficam solitários. Como seres humanos ficam solitários, né? Celibatário e tal. Na química, não. Não existe elétron solitário. Ele quer arrancar, ele quer ficar em par. Sempre quer ficar em par. Por isso eles são altamente reativos. E retira o elétron de onde estiver perto. Ácido nucleico, dos 4 lugares. Ó, proteína, gordura, glicose e ácido nucleico. Mas os quatro substâncias fundamentais do corpo. Então vamos lá. NO2 mais H2, isso aqui é a reação, não tem problema. Aqui de novo, só para lembrar. O RH, ele quebrando aqui, fica R ponto para um lado, H ponto para o outro. Se quebra assimetricamente, fica R 2 pontos e como esse aqui ficou com um elétron a mais, esse aqui fica com um elétron a menos. Aí fica H+, cátion. Aqui está a autooxidação de novo. Pessoal, onde é formado radicais livres no organismo? Continuamente no nosso corpo, olha só, do 100% de oxigênio que nós inalamos, 95% se transforma em energia e 5% se transforma em espécies reativas tóxicas de oxigênio. Vocês conhecem motor melhor do que isso? Motor de combustão, a eficácia é 30%, 40% do nosso automóvel. A eficácia do nosso motor de produção de ATP é 95%. 5% de espécies reativas tóxicas de combustão, né? Então, na cadeia mitocondrial, quando vai reduzindo o oxigênio, reduzindo significa ganhar elétrons, tá? Quando você ganha elétrons, você reduz. Quando você perde elétrons, eu sou uma substância, perdi um elétron, fiquei oxidado. Eu sou uma substância, ganhei um elétron, fiquei reduzido, tá? Então, olha só, o oxigênio, retirando um elétron do oxigênio, ele se transforma em superóxido de desmutase. Retirando mais um elétron aqui da superóxido de desmutase, se transforma em peróxido de hidrogênio. Retirando mais um elétron do peróxido de hidrogênio, dá o radical hidroxila. Retirando outro elétron do radical hidroxila, dá água. Tá? Dá água. Agora, nós temos mecanismos de defesa contra o excesso de radicais livres. Contra o radical superóxido, nós temos uma enzima chamada superóxido desmutase. Contra o peróxido de hidrogênio, nós temos duas enzimas, a glutationa peroxidase e a catalase. Contra o radical hidroxila, talvez daqui uns milhões de anos nós tenhamos a enzima, mas por enquanto nós não temos. Nós não temos
capacidade enzimática de reagir contra o radical hidroxila. Tá? Mas existem as pequenas moléculas que agem contra o radical hidroxila. Vitamina E, vitamina C, glicose. Olha o que eu vou falar agora. Ácido úrico. Quantas vezes você vê um ácido úrico? O normal é até 7, tá? 8,5, 9, 9,5, 10. Isso é reação de defesa contra o radical hidroxila. Se você der ziloric para esse indivíduo ou der outra coisa para baixar o ácido úrico, ele vai ter lesão. Então, pessoal, ácido úrico aumentado não quer dizer gota. Gota é clínica, o dedão desse tamanho, né? Você vai ver pessoas com 9,5, 10, não é gota aquilo lá, é defesa contra o principal substância que lesa nossos órgãos, né? Toma muito cuidado em mexer em ácido úrico, tá? Então, esse é o modo de produzir radical livre. Isso acontece continuamente no nosso organismo. E em que local que acontece isso? Mitocôndria. Tá certo? Onde acontece isso daqui? Na cadeia de elétrons mitocondrial. É na mitocôndria que acontece isso. Tudo bem? Outro modo de produção de radical livre, isquemia e reperfusão. Isquemia e reperfusão. Olha só, na isquemia tem hipóxia. Hipóxia, o ATP passa para ADP, que passa para AMP, que passa para adenosina, que passa para inosina e passa para hipoxantina. Até lá, não tem radical livre. Não tem radical livre. Aí, reperfusão. Reperfunde, vem o oxigênio. Ó, vem o oxigênio. A hipoxantina com oxigênio, usando a xantina oxidase, que durante a hipóxia, ela passou de xantina desidrogenase para xantina oxidase, durante a hipóxia. Então, hipoxantina mais oxigênio, vai dar urato. Olha só o urato aqui. Mais radical superóxido. Radical superóxido. Pessoal, esse radical superóxido não é muito ativo. Mas, se o indivíduo tiver excesso de ferro, excesso de cobre, excesso de chumbo, mercúrio, metais de transição, metais tóxicos que são metais de transição. Esse radical superóxido passa para radical hidroxila e aí lesa o tecido. Então aí vocês lembram do seguinte, olha, eu fico lembrando na minha vida de intensivista, o choque hipovolêmico é o choque mais fácil de tirar. É só você pegar na fase inicial, dar volume para ele sai. Sai. Só que alguns, daqui 3, 4 dias você dá alta da UTI. Tudo bem. Outros, você não dá alta da UTI. Ele complica. Ele sai do choque, mas ele complica com insuficiência respiratória, insuficiência renal, né? Insuficiência digestória, insuficiência cerebral, confusão, né? Por quê? O estudo mostrou o seguinte, esses indivíduos que saem fácil é fácil tirar do choque hipovolêmico, são indivíduos que não têm metal tóxico. Você dá volume, reperfunde, faz isso daqui, o radical superóxido, o jeito sai bem. Agora, aqueles que têm metal tóxico, reperfunde, faz o radical superóxido e logo em seguida faz o radical hidroxila. O radical hidroxila vai dar insuficiência renal, insuficiência respiratória e insuficiência de múltiplos órgãos. Tá? Por isso que tem choques hipovolêmicos que não saem. Mas existem choques hipovolêmicos refratários, pessoal. Eu sempre gostei muito de estudar choque, né? Na UTI, claro. Quem não gosta de estudar choque na UTI, né? Existe choque hipovolêmico que não melhora com volume. Você dá volume para ele, não melhora. Então, o Mata,
foi meu chefe de UTI, João Augusto Mata. Ele fazia solução hipertônica para tratar determinadas doenças. Aí o Irineu Tadeu Velasco, que era pupilo do Augusto Mata, por orientação do Mata, começou a fazer em choque hipovolêmico, solução hiperosmolar, 7,5%. Então já tinha 10, 14 cachorros lá que saiu de choque refratário hipovolêmico, e saiu. Então eu comecei a dar em pessoas com choque hipovolêmico refratário, NaCl 7,5%, 50 ml de 10 em 10 minutos, sabe? Titulando. Então esse daqui foi o primeiro trabalho na literatura de tratamento de choque hipovolêmico refratário. Eu publiquei no Lancet esse trabalho. Eu tentei publicar no British Medical Journal, na Inglaterra. Falei, não vamos publicar o seu trabalho. Olha que loucura, né? Dor, né? Eu mandei para o Lancet. O Lancet me abriu, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. E é uma coisa linda, né? Que tem choque hipovolêmico que você não tira. Aí você dá o NaCl 7,5%, você tira 80%, 90% deles, né? Bacana, né? Essa é uma das coisas que eu fiz na UTI de bom. Bom, vamos lá. Bom, olha só. Metal tóxico aqui, ó, ferro. Duas reações, reação de Fenton e de Abervais. De Fenton. Fenton, ferro. Então, H2O2 mais ferro, ferro 2. Olha só, o ferro 2 vai ceder um elétron para cá. Vai se transformar em ferro 3. E vai dar radical hidroxila e o radical OH hidrônio, vai? Hidrônio. Esse aqui é o hidroxila, esse aqui é o radical que lesa, né? Então, olha só, ferro mais H2O2, reação de Fenton. Olha a importância de metal tóxico no corpo. Aí vem a reação de Abervais. Reação de Abervais. Ó, radical superóxido com H2O2 na presença de metal tóxico, pessoal. Alumínio, cádmio, chumbo, mercúrio, cobre e ferro. Por que metal tóxico? É metal de transição, que tem valência variável na última camada. Então ele consegue doar elétrons, né? Doando elétrons aqui, forma o radical principal, que é a hidroxila. Está aqui, aqui não, aqui. Radical hidroxila, esse aqui. Esse aqui é o hidrônio, esse aqui é a hidroxila, né? Então, pessoal, nós não podemos ter metal tóxico do corpo. Por isso, chega o paciente do consultório, vocês têm que ver se o indivíduo tem metal tóxico ou não. E se tiver, se você tirar o metal tóxico, aí sim, tira metal tóxico do indivíduo e você diminui o risco desse indivíduo ter infarto, diabetes, câncer, Alzheimer, etc, etc, etc. Isso é a verdadeira prevenção de doenças que nós podemos fazer para os nossos pacientes. Então, todos os nossos pacientes, primeira vez, seja o que for que venha, explica isso para eles. E tira o cabelo, manda para os Estados Unidos, ou manda para Campinas, que eles estão fazendo bem também em Campinas. Espectrometria de absorção atômica, aceito no mundo inteiro. Aí vocês vão estar fazendo uma medicina de prevenção. Para vocês terem uma ideia da eficácia disso. 40% dos meus pacientes aqui de classe média, média alta, de São Paulo, tem metal tóxico, um ou mais metais tóxicos. 40% é bastante, então vale a pena fazer, né? Em todos, vale a pena fazer em todos. Se fosse 5%, aí não valia a pena. Mas 40% dos que me procuram, com nenhuma queixa relacionada a coisas comuns de clínica médica, eles têm metal tóxico. Esses são diabéticos que vão complicar. Esses são pessoas que vão ter câncer no futuro. São pessoas que vão ter Alzheimer, Parkinson no futuro, se você não tirar. Então, olha a importância do que nós estamos falando aqui.
Olha como é importante o que eu estou falando e como é simples fazer o diagnóstico. Para você não vai dar para fazer. Desculpe. Vem aqui atrás, ó. Ninguém vê aqui atrás. Não vai tirar daqui da frente, né? Não vai tirar daqui da frente de ninguém. Só se você tiver raiva do doente, você tira daqui da frente. Mas se não tem raiva do doente, você tira daqui, ó. Ó, bem rente ao couro cabeludo, 2 centímetros, dá 2 meses de... Né? Dá 2 meses. E manda um grama. Manda lá para fazer, ver se tem metal tóxico. Você vai diminuir o risco. Barba, puxa vida. Aí mesmo, aí tem barba, dá para fazer. Ou do pelo pubiano. Pelo pubiano também dá. Pelo pubiano também. Unha também dá. Unha também dá. O custo do exame? $100. $100, não é muito, né? Dá R$380, né? $100. Continua $100, viu? Em 1982, quando eu comecei a fazer, era $100. Agora continua $100. Ou 105, acho que ficou 105, tá? 105 ou 110. Desculpe, 105, 110. Eu vou fazer uma pergunta leiga, porque eu não tenho... Mas que pergunta leiga? Você é médico, você é uma pergunta leiga, rapaz? Você não faz pergunta leiga, não. Então, aqui, por exemplo, o paciente que não teria questões, que mesmo $100 é muito para ele, por exemplo. Isso é difícil. Aí é difícil, né? $100 às vezes é difícil para o paciente. Por exemplo, EDTA, sem saber se tem metal tóxico ou não? Nunca. Nunca, né? Nunca. Certo. Nunca. Olha, você me falou, estou pensando uma coisa que você me falou. Boa, gostei da sua pergunta. Quem não pode pagar os $100, né? Os metais tóxicos principais que existem e que provocam doenças sérias, câncer, é o ferro, chumbo, mercúrio, arsênico e cádmio. Tá? E se a gente fizesse o seguinte, olha, ferro metálico, CH30, mercúrio solúbilis, CH30, cádmio, CH30, cádmio metálico. Fazer tudo isso que eu falei, CH30. Né? CH30 é homeopatia. 30CH, homeopatia. É a homeopatia que retiraria esses metais tóxicos todos. Faria isso por 3, 4 meses, né? Seria um jeito de às cegas. Isso não dá efeito colateral, não vai fazer efeito colateral. E você vai estar... Você tem 60% de chance de tirar os metais, tá? E o médico não homeopata pode prescrever normalmente? Claro. Nós podemos prescrever tudo que a gente pode. Não precisa ter especialista para isso, tá? Tá certo? Bom, você fez uma boa pergunta, tá vendo? É um jeito, olha só. O jeito não pode pagar o exame. 40% de chance de ter o... Olha, no Rio de Janeiro é 60%, viu? O Hélio Pova me disse o trabalho que ele fez lá. 60% estão contaminados. Aqui 40%. No Rio 60%. Lá no seu lugar, não sei quanto que está. Mas é um jeito, né? Inócuo, não vai fazer efeito colateral. Boa. Então está aqui, olha só. Principais radicais livres. Radical superóxido, peróxido de hidrogênio, hidroxila, que é o mais deletério. Reação de Fenton. Fenton é ferro. H2O2 mais ferro, radical hidroxila, cadê você? Faltou um ponto em algum lugar aqui, né? Um ponto aqui. Reação de Abervais. H2O2, radical superóxido e os metais tóxicos todos. Olha. Ferro. O cobre você tira com zinco, né? Tá? O cobre, que é excesso também, você dá zinco para ele para tirar o cobre. Se tiver celoplasmina acima de 20. Olha só, reação. Vou começar de novo. Reação de Fenton. H2O2 e ferro, hidroxila. Abervais. H2O2 com radical superóxido e os metais tóxicos todos. Aqui falta o cádmio. Tá aqui o cádmio. Falta o arsênio, falta o titânio, né? Aquele paciente com câncer de pulmão que eu mostrei para vocês, em segundo lugar, era titânio. Titânio tem valência variável.
É só o metal ter valência variável, ele fornece o elétron e dá o radical livre. Simples, nada complicado. Aqui estão os mecanismos de defesa. Olha só. Mecanismo de defesa enzimático e não enzimático. A superóxido dismutase age contra o radical superóxido. Existe superóxido dismutase, 3 tipos: ferro, cobre, zinco e manganês. A superóxido dismutase ferro está ao redor da membrana celular. A cobre zinco está no citoplasma. E a manganês está dentro da mitocôndria, tá? Como você faz para aumentar a superóxido dismutase cobre zinco? O que você precisa fazer? Você tem que induzir o gen que fabrica a superóxido dismutase cobre zinco. Olha que coisa linda. Se você der cobre e zinco para o indivíduo, você induz o gen da superóxido dismutase e o gen fabrica superóxido dismutase cobre e zinco. Se você der manganês para o indivíduo, você induz o gen que fabrica superóxido dismutase manganês. Bacana, né? Se você der selênio, você induz a formação da glutationa peroxidase, selênio dependente. Ferro tem em todo lugar, então a catalase está sempre lá. Ferro está sempre até abundante demais, né? Então você tem a catalase e tem a superóxido dismutase ferro, né? Agora o não enzimático, pessoal, esse é bom. Olha, a ferritina. A ferritina ajuda a tirar o ferro da circulação, né? Cada molécula de ferritina gruda, oh, que termo, ela se liga a 18 átomos de ferro. Cada molécula de ferritina, 18 átomos de ferro, ela tira da circulação. Agora, se o sujeito ficar nervoso, liberar adrenalina, esse ferro sai e provoca radical livre. Duro, né? Então não fiquem nervosos, pessoal. Não fiquem nervosos. Ficou nervoso, liberou adrenalina, o ferro sai da ferritina, radical livre. Aí você se lesa, né? Opa! Ácido ascórbico, em pequena dose. Ácido ascórbico é um excelente oxidante em baixas doses. Ceruloplasmina. Ceruloplasmina é uma proteína que se liga ao cobre. Então ela tira o cobre da circulação. Mesma coisa, se você ficar nervoso, agitado, libera adrenalina, faz o seguinte, vocês têm que treinar para deixar os outros nervosos. Não ficar nervoso. É um treino. Eu treinei muito isso aí. Eu deixo os outros nervosos, mas eu não fico nervoso. Fico sim. Então, se você fica nervoso, libera adrenalina, você libera adrenalina, aí o cobre sai da ceruloplasmina, o ferro sai da transferrina, fabrica radical superóxido e o radical hidroxila no final. Lesão. Ficou nervoso, você se lesa. Cada vez que você ficar nervoso, você envelhece um pouco mais. Pensa nisso. Pensa nisso. Cada vez que você tem que se controlar. Tem que aprender a se controlar. Estou falando para mim, tá? Albumina. Olha, um belo scavenger de radical livre é a albumina, a cisteína, a glicose que eu falei, o ácido úrico. Rapaz, não esqueçam que eu falei do ácido úrico, hein? Não vou tratar ácido úrico de 9,5, 10 se o dedão não estiver inchado, tá? Vitamina E e ácido graxo. Ó, ácido graxo também. Scavenger. Scavenger de radicais livres em regiões. Aí vem, olha só. Aqui tem as regiões hidrófilas e as regiões hidrofóbicas. Todas as substâncias que são solúveis em água são scavenger de radical livre nas regiões hidrófilas, na água. Então, ó, ácido ascórbico, ceruloplasmina, albumina, glicose, ácido úrico, né? E o principal antioxidante de membrana é quem se
se infiltra na membrana, que é ácido graxo e vitamina E, tá? Então, principais esqueves em região hidrofóbica é vitamina E e ácido graxo. Em região hidrófila é a vitamina C. Guarda a vitamina C e tudo aquilo que é solúvel em água. Olha, celuloplasmina, albumina, ferritina, transferrina, etc. Ácido úrico é solúvel em água. Aqui só para dizer que tem a superoxidutase, zinco, cobre e a manganês. Como a medicina evolui, pessoal, muita gente não chama de sódio, cobre e zinco, chama de sódio 1. E a manganês chama de sódio 2. Só para vocês saberem que existe essa nomenclatura moderna, que não sei para que existe essa coisa. O jeito muda 6 por meia dúzia, né? Não é tão fácil chamar de sódio, cobre e zinco do que sódio 1? Não é. O modo antigo, zinco, cobre, manganês, ou ferro. Pô, mania, viu? Olha só. Produção de radical livre. Excessiva ativação fagocitária, inflamação, fabrica radical livre. Radiação ionizante, fabrica radical livre. Drogas. Qual droga que fabrica radical livre, pessoal? Eu falei hoje em uma. E que dá hepatite tóxica. Tilenol. Paracetamol. Acetaminofém. Tilex. Tá? Radical livre no fígado, principalmente. Principalmente no fígado. Então você tem que tratar com antioxidante. O melhor é o fluimucil, acetilcisteína. Que aí você fabrica GSH, é direto, pessoal. Você dá fluimucil para alguém, o esquece fluimucil, a acetilcisteína, a N-acetilcisteína, é assim, é uma curva assim. Aumenta a GSH na medida que você aumenta a injeção de acetilcisteína. Então é um tratamento por excelência da hepatite tóxica por paracetamol, acetaminofén, que é a mesma coisa, né? Aumento de PO2, que a gente faz da UTI, né? Aumenta sempre o PO2 para melhorar a oxigenação do sangue, aumenta o FO2 alto. Aí você vive mais, mas morre tudo, né? Adrenalina, ó, ficar nervoso, tá aqui, ó. Aí tem as lesões diretas pelo radical hidroxila e tem as lesões indiretas por aumento de cálcio. Olha só, isso que eu vou pôr na cabeça o seguinte. Lesão direta são os radicais livres agindo em lípide, proteína, carboidrato e ácido nucleico. Lesão indireta é o cálcio, pessoal. Esqueça cálcio, não dê cálcio para ninguém. Para homem, então, se você não gosta do cara, mesmo assim, não dê cálcio para ele, tá? Não dê cálcio para homem. E nem para mulher, Cálcio tem tudo que é canto. Manda comer folha verde, escura. Fala para ele assim, por que tem cálcio? Por que você toma leite para ter cálcio? Por que a vaca... Por que o leite tem bastante cálcio? Porque a vaca come o quê? Capim. Que cor que é o capim? Verde. Então come folha verde. Pronto, aí você tem o cálcio que você quiser. Tá? Mas não dê cálcio para ninguém, viu? Dar cálcio para alguém é aumentar risco. Ó, tá aqui, ó. Fundamento bioquímico. Lesão indireta, aumento de cálcio. Tá aqui, ó. O resto é bioquímico.